Olá, vamos a mais uma aula de física. O tema de hoje é processos de transmissão de calor. Eu vou mostrar três e citar um exemplo do resultado total no final, beleza? Então vamos lá. O primeiro processo que nós vamos citar aqui é o processo de condução térmica, tá? Condução ocorre quando? Bom, primeiramente, transmite por moléculas, então o calor é conduzido de um ponto a outro, tá? Num determinado espaço, por um fio ou por algum material que transmite esse calor de um ponto a outro, tá? Por isso que é conduzido, condução térmica, tá bom? Outro detalhe interessante é que isso aqui ocorre sem transmissão de matéria, ou seja, é só a energia do calor que é transmitida de um ponto para outro. A matéria de um ponto para outro não é transmitida, beleza? Agora, como eu calculo essa condução térmica, por assim dizer, certo? A condução térmica vai ser calculado primeiro, pela quantidade de energia em relação ao tempo gasto. Essa quantidade de energia pode ser sensível, pode ser latente, certo? Ou segundo a equação a lei, melhor dizendo, né? Lei de Fourier, certo? Lei de Fourier é o seguinte, diz que se eu tenho uma condutividade térmica, certo? Dado em watts por metro vezes Kelvin, vai ser, vamos lá, a área da secção, a área do espaço, a grossura, certo? Vamos lá. Pela variação da temperatura, essa área deve estar em metros quadrados e essa temperatura em Kelvin, em relação à espessura em metros, certo? Então vamos colocar um exemplo. Vamos lá. Eu vou ter o seguinte, eu quero passar o calor de um ponto para outro, certo? Eu tenho que analisar o material que está sendo utilizado para mandar a temperatura de um ponto para outro, tá bom? Analisei o material, beleza, eu vou analisar também, vamos lá. Primeiro, a espessura dele, a área da secção, certo? Normalmente a área de um círculo, que é um fio, certo? A espessura dele, certo? Espessura dele, quantos metros ele vai demorar para isso acontecer, em relação a temperatura que começa e a temperatura que termina, dando uma certa variação, tá bom? Outro detalhe interessante, certo, é que na lei de Fourier, certo, fala que a temperatura é energia em estado de matéria, certo? É uma energia em trânsito, melhor dizendo, tá? Então, como é o calor, é energia em trânsito, eu só vou calcular a energia de um ponto para outro, certo? E quem está transmitindo essa energia, tá bom? Outro item interessante é a convecção. Convecção é um pouquinho diferente da condução. Convecção acontece apenas em fluidos, certo? Como assim? Precisa de ter algo que tenha fluido para entrar, líquidos, gases, certo? Então um certo fluido entre eles, certo? Transfere matéria, já que se transmite líquido, transmite matéria, certo? Matéria líquida. Sempre o quente é menos denso que o frio, sendo assim, tende a subir e o frio a descer, certo? Uma interessante comparação é o seguinte, se a temperatura aumenta, a densidade diminui. Agora, se a temperatura cai, a densidade aumenta. Os clássicos exemplos que eu tenho aqui para citar aqui é da geladeira, certo? A geladeira da sua casa funciona dessa maneira, certo? Se você olhar atrás dela, tem uns condutores de líquido térmico atrás dele, certo? O que acontece? Ele vai fazer o seguinte, você coloca o material dentro da sua geladeira, vai ter a temperatura ambiente, ou vai estar mais quente que dentro da geladeira. O que vai acontecer? O vapor quente sobe e o vapor frio desce. Quando ele sobe, ele chega naquela parte, certo, de cima da geladeira. Quando a geladeira liga, certo, ela faz que processo? Ela pega aquele calor, faz o líquido refrigerador passar por dentro dos condutores, certo? Pega o calor que está ali em cima, vai passando e jogando para o lado de fora da geladeira, certo? Então ela absorve o quente e deixa o frio, tá bom? Ela não gela os seus alimentos, ela simplesmente tira o quente. Quando você tira o ar quente, só sobra o ar frio. Outra coisa também é a brisa do mar, citando o seguinte,
Durante o dia, a brisa do mar, ela sopra do continente, melhor dizendo, do mar em direção ao continente, certo? Dando a ideia do seguinte, ela está refrescando, certo? A partir do momento que chega a noite, ela faz o processo contrário. O vento sopra do continente em direção ao mar, certo? Justamente para pegar o ar quente e jogar na direção do ar frio, começando o ciclo térmico novamente. Durante o dia, o ciclo térmico é a água do mar joga na direção do continente, certo? O continente resfria, certo? Absorve e coisa e tal. Começa aquele ciclo de chuvas, etc. À noite, o vento sopra ao contrário. Por quê? Porque daí o ar quente está indo na direção do ar frio, denso, para um lugar menos denso, certo? Aí o mar absorve o calor, tá bom? Irradiação. Irradiação, normalmente, o melhor exemplo que eu tenho de irradiação é o Sol. O Sol é o nosso exemplo maior de irradiação. Lembre-se que o termo irradiação é meio que junto com a ideia da radiação, certo? Radiação térmica. Então, tem algo que incide radiação sobre um certo objeto, uma certa matéria. Isso acontece bastante no vácuo, ou seja, fora do nosso planeta. Aí vocês vão falar para mim assim, peraí, professor, mas por que nós sentimos esse calor? Porque a nossa atmosfera filtra uma parte dessa radiação solar e deixa passar uma parte, a parte benéfica. Quando acontecem efeitos como efeito estufa, certo? Por exemplo, o que acontece? Esse efeito tem a tendência de abrir as nuvens, certo? Causando uma maior exposição do nosso planeta aos raios solares. Aí você tem o superaquecimento, tá certo? Vamos lá. Quando eu falo de radiação, eu tenho a seguinte ideia. Vamos lá. Primeiro, a irradiação ocorre no vácuo. A maior parte dela é no vácuo. Segundo, transfere algumas matérias através de ondas eletromagnéticas. Sim, a irradiação é ondas eletromagnéticas, certo? Passagens de um ponto para outro, certo? Funciona até em 3 dimensões, tá? Outra coisa interessante sobre essa irradiação, certo? É a citação do micro-ondas. O micro-ondas esquenta através de irradiação, ou seja, a agitação das moléculas. Se você colocar algo seco dentro do micro-ondas, ele não esquenta. Por quê? Porque não tem nada de líquido lá dentro. Farinha, por exemplo. Farinha não tem água, não tem nada de líquido numa farinha. Se você colocar um pote de farinha num prato seco dentro do seu micro-ondas, pode deixar ali por 1 hora, não faz diferença. Não façam isso em casa. Mas pode deixar por um tempo que aquela farinha não esquenta. Ela só seria aquecida, a farinha, se você colocasse uns pingos de água no centro dela. Aí ela irradiaria, certo? Através das moléculas, uma ideia de esquentar a comida, tá certo? A comida só é quente porque toda a comida que nós comemos é produzida através de misturas com água. E quando você coloca isso no micro-ondas, ele aquece, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho a energia de radiação, e vamos colocar aqui essa energia que eu estou citando, é através de painéis solares, é aquela famosa energia solar. Como eu calculo a energia solar? A energia solar vai ser calculada em joule, tá? E essa energia em joule vai ser, primeiro, a intensidade, certo? Medida em watts por metros quadrados, a mesma da condução, já que dentro de um painel solar tem uma certa condutividade térmica de um ponto para outro, certo? A área ocupada pelo painel solar vezes o tempo em segundos. Bom, essa área tem que estar em metros quadrados, ok? Um exemplo que eu gosto sempre de citar é o da garrafa térmica. Garrafa térmica é o melhor exemplo onde mexe com os 3. Mexe com condução, convecção e irradiação, certo? E aonde eu encontro os 3 numa garrafa térmica? Vamos lá, vamos começar da seguinte ideia, tá bom? Primeiro, a garrafa térmica tem as seguintes ideias. Vamos falar agora da garrafa térmica, tá bom? A garrafa térmica é o melhor exemplo de condução, convecção e irradiação ou radiação, depende do ponto de vista. Como ocorre cada uma das partes? Primeiro, a garrafa térmica isola a condução.
Por quê? Porque ela tem um invólucro de plástico, que é onde a gente toca, limpa, e dentro tem um cilindro de vidro separado. Dentro desse cilindro tem um vácuo, não deixando com que a temperatura se misture através do contato. Então ele bloqueia aí a condução. Não tem convecção dentro de uma garrafa térmica. Por quê? Ela se mantém fechada através da tampa, certo? Então se você fecha a tampa dela, você deixa a temperatura lacrada ali dentro. Então ela protege aquela temperatura, seja ela quente ou fria, certo? Por mais período de tempo. E irradiação, onde é que ela inibe a radiação? Eu não deixo minha garrafa térmica no sol. Não, não deixa. Mas se você olhar dentro dela, aquele invólucro de vidro, certo? Tem a seguinte ideia. Como ele é sempre, vocês nunca viram garrafa térmica quadrada. As garrafas térmicas são redondas, cilíndricas. Tem até um nome dado para elas chamado vaso de Dewar, certo? O nome correto da garrafa térmica é vaso de Dewar, certo? A radiação que acontece. Dewar pensou o seguinte: se eu deixar uma esfera cilíndrica dentro dele assim, espelhada, a condutividade térmica a radiação vai querer sair. Como não vai acontecer por processo de reflexão, ela vai bater e refletir para o centro do líquido, certo? Então ela vai tentar sair, não vai encontrar caminho, ela vai bater e vai voltar para o centro, mantendo o ciclo térmico, mantendo a temperatura fechada dentro de uma garrafa térmica, ok? Bom, isso aqui foi uma explicaçãozinha simples dos processos de transmissão de calor, tá bom? Agradeço a todos e até a próxima!